Muito boa noite a todos vocês. Eu estou trazendo hoje um assunto que eu julgo realmente muito importante. Tem muitas informações que fortalecem a nossa fé. Nós declaramos a nossa fé nesta palavra e hoje nós vamos ver algumas evidências de que esta palavra é mais importante do que muitas das coisas que a humanidade tem ajuntado de conhecimento durante séculos e milênios. E que a prioridade, a primazia da palavra de Deus é algo realmente impressionante. Eu dei o seguinte título para a palavra de hoje, que é Moisés, o amor ultrapassa a justiça. O amor ultrapassa, o amor, a misericórdia, a graça de Deus, o favor de Deus para conosco, vai muito além de qualquer conceito de justiça. Normalmente nós pensamos na justiça como uma forma de castigo. Mas Deus nos mostra que a sua justiça é o início de uma caminhada de conhecimento do seu amor pela humanidade. A justiça de Deus é o começo dessa caminhada, é o princípio desta revelação do amor de Deus em nosso favor. Como assim? É exatamente o que nós vamos ver. E eu estou dividindo esse assunto em 3 cenários. O primeiro cenário é o cenário anterior à lei, e eu estou chamando de o desamor da vingança humana. O período do desamor da vingança humana. Isso durou até que Moisés trouxe a lei de Deus. Então esse é o primeiro. A primeira etapa. A segunda etapa é a etapa da lei, e depois a terceira etapa é a etapa em que Jesus apresenta o seu padrão de justiça, de graça e de perdão. Vamos começar pelo desamor da vingança humana. Vejamos como tudo isso começou e cresceu até mesmo antes do dilúvio. Primeiro, a história de Caim. Caim, quando decidiu matar o seu irmão Abel, ele fez o seguinte raciocínio: se eu tenho inveja do meu irmão, eu posso até matá-lo. Abel não fez nada contra Caim, nada, nenhuma vírgula. Caim não tinha nenhum motivo para matar Abel, pelo que Abel tivesse feito. Mas Caim sentiu inveja de Abel, e por sentir inveja, ele se sentiu no direito de matar o seu irmão. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 5, diz assim, na edição revista atualizada: ao passo que de Caim e de sua oferta, Deus não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Deus não aceitou Caim e a sua oferta, então Caim ficou com ciúmes de Abel, porque Abel tinha sido aceito por Deus e ele decidiu matar o seu irmão. Só por isso, simples assim. Há uma outra história, na história bíblica antiga, de um homem chamado Lameque. E ele fez um poema tipo humor negro, assim. Arte negra, poesia, no sentido de terror. Olha só,
Lameque diz assim em Gênesis capítulo 4, versículos 19, depois 23 e 24. Lameque se casou com 2 mulheres. A primeira se chamava Ada e a segunda Zilá. Certo dia Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam a minha voz, escutem o que vou dizer, mulheres de Lameque. Matei um homem que me atacou, e matei um rapaz, porque ele me feriu. Se aquele que matar Caim será castigado 7 vezes, quem me matar será castigado 77 vezes. Olhem a progressão da vingança. Primeiro ele diz que ele matou um homem porque o feriu. Diz aqui, matei um homem porque ele me atacou, me feriu, brigou comigo e eu matei ele. E um rapaz me feriu, me machucou e eu matei ele. E se alguém matar Caim, ele será castigado 7 vezes. E quem me matar será castigado 77 vezes. Então era assim, os crimes eram vingados numa desproporção sem fim. Vocês percebem o que a falta de justiça faz? Ela mata qualquer possibilidade de amor e de um relacionamento saudável. Moisés foi o porta-voz de Deus para introduzir um elevado padrão de espiritualidade, moral e ética, como prática do verdadeiro amor. Então nós vamos entrar na época de Moisés. E eu estou chamando esta época de Moisés de o amor limitado pela justiça da lei. O amor colocou uma lei que limitava a vingança, a condenação, a aplicação da própria justiça. Foi por amor à humanidade que Deus instituiu a lei, sintetizada nos 10 mandamentos, que é a base de todo o direito universal até os dias de hoje. Em Êxodo capítulo 21, nós lemos o seguinte, versículos 23 a 25. Mas se houver outros danos, o castigo deverá corresponder à gravidade do dano causado. Aí escutem, olha, vida por vida, olho por olho, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Ora, quando a gente olha isso, a gente acha hoje, na nossa leitura, parece um absurdo. Que coisa isso, olho por olho, dente por dente, e aqui fala até mais detalhe, pé por pé, mão por mão. Se alguém cortar a minha mão, eu vou lá e corto a mão dele. Se alguém me ferir um olho, eu vou lá e firo o olho dele. E a gente pensa assim, mas isso é uma coisa tão primitiva, isso é uma coisa assim tão grotesca, tão estranha. Mas lembre-se daquilo que eu disse antes. O que acontecia se alguém ferisse o braço de alguém? Ele ia lá e matava a pessoa. O que acontecia se alguém ferisse uma ovelha de alguém? Ele ia lá e feria o rebanho todo daquele outro. Ou colocaria fogo na sua casa. Quem conhece as obras brasileiras antigas, tipo Sertão Veredas e coisas assim, se você pensa naqueles escritos clássicos da literatura brasileira, contando a história no Nordeste, daquele coronelismo, era exatamente isso que acontecia. As famílias se odiavam e se vingavam cada vez numa proporção maior.
Aliás, isso existe até os dias de hoje. Então, o que a lei faz? Por amor à humanidade, para preservar a existência da humanidade, Deus instituiu esta lei que nós conhecemos como olho por olho e dente por dente. Ele estabeleceu que a condenação é proporcional ao crime. Nós não gostamos da expressão olho por olho, dente por dente, mas essa é uma expressão de amor. Amor de Deus por nós. Amor de Deus pelos seres humanos. Eu tenho convivido alguns períodos de viagem, e às vezes período até um pouquinho mais longo, com algumas tribos no norte do Brasil, bem na divisa com a Venezuela, lá no estado de Roraima. Conheço aqueles lugares todos lá que hoje eles estão falando aí por causa dos refugiados venezuelanos, né, que estão vindo para o Brasil. Aquelas tribos vivem debaixo desta desordem da justiça. Se alguém fere o filho de uma família, aquela família se vinga matando 3 ou 4 da outra. E depois a outra vem e quer colocar fogo em tudo, não tem limites. Então o que Deus fez com a justiça foi por amor a nós. Por estranho que pareça, olho por olho, dente por dente é uma manifestação de amor. É para cercear a sede de vingança da maldade que o homem tem. Você me prejudicou, eu vou prejudicar você 10 vezes o que você fez comigo. É assim que nós somos. Nós somos vingativos. Nós somos injustos. E Deus estabeleceu a lei para colocar ordem na condenação, proporção na condenação, que é o que nós chamamos de justiça. Essa lei, ela é conhecida no mundo todo. Existem sinais de que esta lei existia nas civilizações mais antigas e nos impérios mais antigos que nós conhecemos. Ela se chama Lei do Talião. Olho por olho, dente por dente. Essa lei se chama Lei de Talião. E essa expressão vem do latim, que é uma palavra talionis, que significa tal e qual. Tal e qual é exatamente essa proporção. Tal o crime, qual a condenação. Elas têm que ser parelhas, têm que estar na mesma proporção para ser justa. Ela não é para ser menos e, obviamente, não é também para ser mais. Então, por isso chama a lei de Talião, que consiste na justa reciprocidade entre crime e condenação. Esta lei é frequentemente simbolizada pela expressão olho por olho, dente por dente. Se você fizer alguma pesquisa, você vai descobrir isso. E, na verdade, esta lei vigora até os dias de hoje. Existe uma preocupação em toda a legislação do direito universal de que haja reciprocidade entre o crime e a penalidade. Outra maneira como se faz isso, vocês têm percebido isso, que é nas relações diplomáticas entre as nações do mundo. Por exemplo, se o Brasil hoje expulsar um embaixador da China, amanhã a China vai expulsar um embaixador do Brasil. A diplomacia, ela é administrada pela lei de Talião. E que hoje, na diplomacia, sabe, diplomacia é um negócio mais elegante, né? Eles nem chamam olho por olho, dente por dente, e muito menos de lei de Talião. Eles chamam da lei ou do princípio da reciprocidade. Bonito, né? Mas é exatamente a mesma coisa, certo? E isso funciona até o dia de hoje.
A lei de Talião mais importante que se conhece e completa se chama o Código de Hammurabi. Não é a mais antiga, mas é a mais importante porque ela está escrita até o dia de hoje. Nós temos um monumento que nós vamos ver depois, que foi achado lá no Oriente Próximo, e aonde está escrito o primeiro código legal que se tem informação. É a melhor cópia preservada do que se chama de Lei de Talião. Mas o código mais antigo se chama de Shulgi, que já tem mais de 4.100 anos, que também vem da dinastia de Ur, lá da Mesopotâmia, no Oriente Médio. Mesmo que se documente essas evidências arqueológicas da lei de Talião, isso não significa que os pagãos e os impérios da antiguidade praticaram a lei de Talião antes de Deus ter dado para Moisés. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma posição científica de que Moisés pegou a lei de Talião dessas culturas antigas e formulou os 10 mandamentos. Que não foi nada de Deus, que Deus deu para ele, não foi nada. Moisés era um homem estudado. Moisés fez um resumo do principal que havia na lei de Talião de várias culturas e impérios antigos e trouxe para Israel os 10 mandamentos, as 2 tábuas, e disse que Deus deu a revelação para ele. Isso é o que a crítica diz a respeito da história de Moisés e da história dos 10 mandamentos. Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa. Lá em Gênesis capítulo 9, versículos 5 e 6. Olhem só. Gênesis, estou falando do primeiro livro da Bíblia. Não estou falando de Moisés que viveu 1.800, 2.000 anos depois. Não estou dizendo isso. Estou falando de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 9. Logo depois do dilúvio. Quando apenas Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e as esposas de cada uma desses filhos, sobreviveram de toda a humanidade que existia na época. Tudo que tinha acontecido antes, e não tinha nenhum desses impérios da antiguidade antes do dilúvio, tudo que tinha acontecido antes, morreu pelo dilúvio e acabou pelo dilúvio. E a civilização humana não tinha ordem e organização nenhuma, e muito menos nenhum conceito de justiça. Esta foi a razão pela qual Deus castigou a civilização humana através do dilúvio. Porque era uma desordem só, uma injustiça só, uma imoralidade só, uma violência só. E Deus disse: chega. E mandou o dilúvio, mas ele viu em Noé alguém que era justo e que cria nele e queria ser fiel a ele. Então, depois do dilúvio, logo depois do dilúvio, está escrito assim em Gênesis capítulo 9, versículos 5 e 6. Exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Sangue por sangue. Se um animal selvagem matar alguém, ele deverá ser morto. Matou, morreu. Quem cometer assassinato também deverá morrer. Quem assassinar, será assassinado. Quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida. Pois eu criei o ser humano
à minha imagem. Muito antes de Moisés, muito antes de Israel existir, antes de Abraão. Quando Deus começou de novo com a humanidade através de um casal e os seus 3 filhos e suas esposas, Deus já deu um resumo, um apanhado, uma síntese da chamada lei de Talião. Deus já limitou a justiça. A penalidade é proporcional ao crime. O Código de Hammurabi, escrito em acádio ou em babilônio antigo, mais ou menos 1750 anos antes de Cristo, trata sobre delitos e penas, mas isso foi muito depois de Noé. Muitíssimo depois, dezenas de séculos, então milênios, ou mais do que 10 séculos. Mas esse é um conceito que os pagãos aprenderam do que a Bíblia diz. É exatamente o contrário. O que Deus deu para Noé, o primeiro conceito de lei que veio de Deus foi dado para Noé. E foi essa tal de lei de Talião. E Deus deu por amor, para limitar a maldade e a vingança do ser humano. Alguns exemplos do Código de Hammurabi, e eu vou mencionar esse Código de Hammurabi. Diz assim: se alguém arranca o olho do outro, se lhe deverá arrancar o seu olho. Se ele quebra o osso de um outro, se lhe deverá quebrar o seu osso. Se alguém parte o dente de um outro, e de igual condição deverá ser partido os seus dentes também. Vocês estão percebendo que interessante? Na verdade, as civilizações antigas aprenderam o que Deus ensinou para Noé e os seus 3 filhos. E isso foi se detalhando naqueles impérios antigos. Há um monumento chamado Estela. Eu quero que vocês vejam na tela e querem que vocês observem. Esse monumento está escrito em sumério acadiano, língua antiga, inclusive dizem que está em 3 dialetos, no qual consta o Código de Hammurabi. E esse monumento está no Museu do Louvre, em Paris. Esse monumento é mais ou menos da altura de 2 homens. Aqui parece uma coisa pequena, né? Uma pedrinha, mas não é assim. Ele é grande. Ele é grande, um monumento de mais de 3 metros de altura. E está escrito em língua antiga, línguas que só agora estão descobrindo exatamente o que significa e conseguem ler, os estudiosos e os pesquisadores. Esse Código de Hammurabi é um código que se originou lá no dilúvio, na orientação que Deus deu para Noé e os seus 3 filhos. E as civilizações foram multiplicando os seus códigos de justiça. Porque a lei de Deus, dada através de Moisés, é a porta de entrada para o conceito do amor divino. Porque demonstra o interesse de Deus em ver a justiça sendo praticada na sociedade humana. Porque elimina a tendência de uma vingança desproporcional. Porque introduz o conceito fixo e universal de justiça para todos os homens. Ajuda as pessoas que erram a receber a merecida e justa punição. Ajuda as vítimas a terem a sua devida e justa reparação. Não deixa ninguém impune do mal que causou, mas também ninguém paga mais do que deveria pelo seu crime. Ninguém é condenado injustamente. A justiça é justa.
Por isso é olho por olho e dente por dente. Exclui a possibilidade de vingança desproporcional e pessoal. Agora, não é mais a vítima que condena o criminoso, é a justiça que condena o crime. Agora, introduzindo o amor da graça de Deus. Nossa impressão é que todo o conceito de amor ágape da Bíblia só aconteceu no Novo Testamento através da vinda de Jesus. Isso não é verdadeiro, porque o amor de Deus é revelado desde o Antigo Testamento. Quem assistiu hoje a pregação do pastor Eduardo sobre a cidade de Nínive, talvez uma das cidades mais violentas que a humanidade já conheceu, violenta ao máximo, cruel, maldosa, vingativa. A cidade foi perdoada porque se arrependeu. E Deus deu graça, Deus salvou toda aquela geração do juízo que iria cair sobre aquela cidade. Eu quero que vocês vejam comigo no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Jesus sabia de cor isso. Ele conhecia toda a lei do Antigo Testamento. Ele conhecia toda a lei dos primeiros 5 livros de Moisés. E olha o que diz Levítico capítulo 19, versículo 18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Olhe de novo. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 18. Eu não estou lendo Mateus, eu não estou lendo o Sermão do Monte, eu não estou citando as palavras de Jesus, eu estou falando da lei que Deus deu para Moisés. Jesus sabia disso. Por isso que Jesus estava ensinando isso. Veja um pouco mais adiante, Deuteronômio, capítulo 19, começando no versículo 15. Não condene ninguém por um crime ou delito com base no depoimento de apenas uma testemunha. Os fatos a respeito do caso devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha mal intencionada se apresentar e acusar alguém de ter cometido um crime, tanto o acusador como o acusado comparecerão diante do Senhor, apresentando-se aos sacerdotes e juízes que estiverem a serviço na ocasião. Os juízes farão uma investigação cuidadosa do caso. Se a testemunha fez acusações falsas contra seu irmão israelita, apliquem-lhe a sentença que ela planejava para outra pessoa. Deste modo vocês eliminarão o mal do seu meio. Quem foi que no Novo Testamento nos ensinou que se a gente tiver um problema com alguém, que a gente procure 2 ou 3 testemunhas para que todo o caso seja resolvido? Jesus. Aonde Jesus aprendeu? Em Deuteronômio, na lei. Foi lá que Jesus aprendeu. E é exatamente a mesma coisa que ele está ensinando. Lembra o que Jesus disse? Eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumprir a lei. A visão do amor proposta por Jesus está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 38 até 41. Na edição revista e realizada, deem uma olhada nisso. Ouvistes o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso,
Mas a qualquer que te ferir a face direita, volte-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Mateus 5, versículo 43 a 45. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhe digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Deste modo, vocês agirão como verdadeiros filhos do meu Pai, que está nos céus. Pois ele dá a luz do sol, tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Há 3 opções para nós reagirmos a tudo isso que eu acabei de falar. A primeira delas é você seguir aquele período antes da lei de Deus. Não ter amor e se vingar sem nenhuma misericórdia e de forma desproporcional. Essa é uma atitude pagã, egoísta e injusta. Um cristão não tem essa opção. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 19, diz assim: amados, nunca se vinguem. Olhem só, é o que a Bíblia diz, gente, para nós. Diz para você. Seu nome é José, é para você José. Se você é Maria, é para você Maria. É para mim Daniel. Está dizendo isso para o José, para Maria e para o Daniel. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Deus vai cuidar dos seus inimigos. A segunda opção que você poderia ter seria exigir sem misericórdia o justo castigo para o seu ofensor, para o nosso ofensor. Se nos limitarmos à lei, nós não passamos de fariseus. A lei é boa, é santa, ela é justa, ela é correta, mas ela não restaura a vida. A letra da lei é um veneno mortal. Tem um ditado popular judaico que diz assim: se todos nós praticarmos a lei, a letra da lei, olho por olho e dente por dente, em pouco tempo todos nós seremos cegos e banguelas. Entendeu? Exatamente isso. Por isso é necessário uma lei superior. E Tiago diz isso no capítulo 2. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. E a terceira opção é agir como discípulo de Cristo, com um amor misericordioso. Deus quer provocar uma reação na vida das pessoas. O perdão ensinado por Cristo não depende da atitude do outro, é uma atitude sua. O perdão é um ato da sua vontade. O perdão é uma decisão que você toma em perdoar quem lhe ofendeu e não se vingar. Pelo contrário, vejam o que a Bíblia diz: pois misericórdia quero, lá em Oséias capítulo 6, misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Porém eu digo para vocês: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Deste modo vocês agirão como verdadeiros filhos do seu Pai que está nos céus.
Cristo só nos dá uma opção: é de viver como Ele ensinou. Amar o próximo como a si mesmo. E amar inclusive o inimigo. E abençoar aqueles que nos fazem mal. Vamos orar. Senhor Jesus, ajuda-nos a compreender a grandeza do Teu ensinamento. Deixa muito para trás aquela atitude vingativa, desproporcional. E ultrapassa a própria justiça do olho por olho e dente por dente. Porque o Senhor introduz o amor que perdoa, o amor que ora pelos inimigos, o amor que abençoa aqueles que nos ofendem, o amor que oferece a outra face, o amor que dá para quem quer nos tirar a capa, a túnica também. E o amor que faz com que, se alguém nos obriga a caminhar 1 milha, nós vamos com ele até 2. Senhor, nós somos Teus discípulos. Ajuda-nos a viver assim. Convence Tu mesmo, cada um que está aqui, a começar por mim, de que esta é a maneira cristã de viver a vida. Porque foi assim que Cristo viveu a vida dele, para a honra e glória do nome deste Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.